é o maior momento do clube. O maior momento do clube. Aí o São Luís termina, perde a final para o Inter de 5-0. E aí o São Luís tem que torcer para o Inter ganhar do Juventude o segundo turno, para o São Luís ser campeão do interior. Ah, aí tem isso ainda? Que porque além do campeão, ainda tem essa coisa da classificação dos times Sim. do interior, quem vai ficar melhor. Sim, porque o que acontece? O campeão do interior, ele disputa o Campeonato Brasileiro da Série D de dado. E a Copa do Brasil. Ah, porque tem repercussão em campeonatos nacionais, claro. Isso. E aí, meu primeiro ano como setor do São Luís, setorista do São Luís é campeão do interior, cara. Pô, isso para mim é um marco espetacular. Sim, porque Entendeu? vai ficar nos anais do clube, né? Aquilo como, aquele ano foi o ano do São Luís, melhor ano. Nossa, e na própria rádio, né? Sim. Tipo, e aí o que acontece? Aí veio um problema muito grande, né? Que tipo assim, tu vai todo dia no treino dos caras. Vai todo dia nos treinos dos caras. E aí o que acontece? Os caras começam a fazer amizade contigo. É quase que inevitável esse tipo aí? de coisa por causa da recorrência, né? E aí, o que tu faz? Entendeu? Aí, tipo, 2013, eu sabia de muita coisa, né? Sabia de muita coisa, eu peguei e deixei de lado essas coisas que eu sabia para apoiar, entendeu? Porque tu sabe como é que é a imprensa, né? A imprensa desce o sarrafo até não querer mais. Sim. Vende, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu tirei situações de lado, eu digo, começar a focar só no jogo. Né? O cara jogou bem, o cara jogou mal. É só isso que eu vou focar. Sim. Aí tem um episódio aqui em 2013... Até para ter essa concentração de que aquele é o foco do trabalho, para não desviar. Sim. Coisas paralelas que aí não interessam. Aí 2013 ainda, tem um episódio aqui que 2 jogadores, eles brigam entre si, eles vão para noite, e brigam entre si. Acontece, né? Isso no interior também, não é só aqui em Porto Alegre. Mas e a noite do Juí deve ser maravilhosa, cara. Pelo amor de Deus. Tem explicação. E os caras brigam entre si, o presidente do clube era o delegado de polícia. Nossa! E aí, cara... Aí o presidente do clube foi o que atendeu os 2 jogadores, isso? A ocorrência. Deve ser sido interessante esse momento. Isso foi numa sexta-feira. No sábado eu estou de folga e um conhecido aqui nosso, ele convida nós para ir a Santo Ângelo, lá no aniversário lá de uns parceiros dele lá, e a gente foi, eu fui, né? E nisso um colega que diz, o fulano tá fora do jogo de domingo. Pô, como assim tá de fora do jogo de domingo? O cara treinou ontem? Não, tá de fora, tô de folga. E eu largo nas redes sociais a informação. Fulano tá fora do jogo de domingo. E o que aconteceu? A esposa do cara me liga. Capaz. Porque não tinha a motivação porque ele estava fora. Ou porque quando não anunciou a lesão, é algum outro problema extra-campo, né? Sim. E aí ela me liga e diz assim, via tua informação aqui que fulano tá fora do jogo. Eu digo, a única coisa que eu sei é que me passaram e eu tô de folga, tô em Santo Ângelo. A única coisa que me passaram é isso, eu não sei os motivos. Né? O cara terminou o campeonato, o cara me convidou para ir na casa dele em Porto Alegre. Ué? Entendeu? Imagina se eu tivesse deletado, entregue o que tinha acontecido. Né? Isso aí não é eu que tenho que resolver. Sim, porque... E aí tu tem que saber administrar essas coisinhas assim, né? Até onde tu deve ou não divulgar a informação, né? Sim. Aí o São Luís é campeão do interior e o São Luís se classifica para a Copa do Brasil de 2014. E aí é o auge da carreira, né? 2014, eu fui o primeiro repórter do Rio Grande do Sul a transmitir um jogo na Arena da Amazônia.
Olha. É... E por em conta dessa trajetória que o São Luís acabou tendo que viajar ao Brasil para disputar o campeonato. A Copa do Brasil. E Disputou a a Copa Copa do do Brasil. Brasil e foi jogar lá. E aí o primeiro clube gaúcho a jogar lá foi São Luís. Automaticamente eu sou o primeiro repórter gaúcho a transmitir lá. Olha só. E é o que eu digo, isso ninguém tira, né? Não, vai pro currículo, né, Alex? Essas coisas Vai vão pro pro currículo. currículo, né? Porque assim, ó, o jogo foi em abril e ele estava sendo preparado para a Copa. Para a Copa do Mundo. E aí depois os caras foram lá transmitir Copa do Mundo e tal. Mas eu sou o primeiro repórter gaúcho a transmitir lá. Isso é fato. Que bacana essas coisas, hein? Aí o pessoal da rádio concorrente que diz assim, mas a gente estava lá. Sim, mas eu sou repórter, tu foi narrador, entendeu? Sou o primeiro repórter. Essa é a diferença. Eu já fui narrador também, mas estava lá como repórter. Tá? E narrador, tinha o meu narrador lá da Rádio Progresso e tinha um outro narrador da rádio concorrente aqui. Né? Então, mas repórter gaúcho mesmo era eu. Pronto. O único. Encerrado o assunto. Encerrado o assunto. E aí eu achei que aquilo dali era o auge, né? Mas o auge estava por vir ainda. Em agosto de 2014 ainda, né? De tanto percorrer ali Arena, Beira-Rio e tal, o pessoal começa a te conhecer, né? Sim, começa a pegar mercado ali, né? Sim, e aí o pessoal, todo final de ano tem o Prêmio Press, né? Todo Pois final de ano. então, né? Eu vi a foto de tu recebendo esse prêmio, cara. Que orgulho, hein? Que bacana isso, hein? O que acontece? Aí, tipo, para mim foi uma surpresa muito grande, assim, né? E eu nunca vou esquecer do rapaz que me indicou, porque o Prêmio Press funciona da seguinte maneira. Tem ali 18 categorias, se eu não me engano. São 18 categorias. Repórter de rádio, narrador, colunista de jornal, apresentador de TV, né? Jornalista destaque do interior, que foi onde eu entrei, né? Embora não seja jornalista, sou radialista. E o Lucas Rolim, ele votou e, assim, para te participar dessa eleição, alguém tem que te indicar. É como se fosse tipo um Oscar, assim, daquele ano, isso? Isso. Tem que receber a indicação para estar na lista. Isso. Por exemplo, você, Marco Aurélio, indica o Alex para concorrer em tal categoria. E ali são 2 meses de votação, e os 5 melhores vão para uma final. Tem seleção aí. Tem seleção, sim. E aí o Lucas Rolim faz uma postagem no Facebook, né? Indiquei o fulano, e para jornalista do destaque do interior, Alex, da Rádio Progresso. Como sem assim? Tu saber isso. Sim, sem eu saber. Eu fiquei sabendo porque ele me marcou numa postagem, né? Sim. Sim. Como assim? Né? Opa. Beleza. O que está acontecendo? Aí chega lá na sexta-feira, eles atualizam a parcial toda sexta, né? Alex entre os semifinalistas. Caraca! O que está acontecendo? Fiquei tranquilo, né? Aí, segunda semana, Alex entre os semifinalistas. Terceira semana, a mesma coisa. Quarta semana, a mesma coisa. Chegou na semana... tu ia ranqueando, assim, nas semanas, assim? Sim, porque eles iam divulgando, né? Uhum. Eles iam divulgando e, tá lá, e o cara marca você no Facebook, né? E aí tu tem uma noção do que está acontecendo. Chegou na 8ª semana, os finalistas. Alex, finalista. Cara, com quem eu ia concorrer, eu fiquei pensando, estão loucos? Não tem, né? Mas acabou aí. Só o fato de estar aqui já sou vencedor, foi o que eu pensei, né? E aí eu recebo essa seria a lista do pessoal que ia para o evento, inclusive. Para a final, Para a final. E aí eu recebo o convite aqui, né, para participar
do evento lá na Assembleia Legislativa e eu vou pro evento. E aí eu levei minha esposa, né? Levei minha esposa e eu só disse para ela assim, ó, quem vai ganhar vai ser o fulano. Fulano de tal. Porque o fulano trabalhou na rádio tal, trabalhou, né? Pô, cara, eu estava concorrendo com uma jornalista de Passo Fundo, uma jornalista de Caxias do Sul, da Gaúcha Serra. Que poderia ser considerado assim cidades polos que talvez tivesse uma força maior, talvez, de visibilidade. Sim, do trabalho daquelas pessoas. Caxias é muito forte. E Passo Fundo, essa menina, para te ter uma ideia, ela ganha no outro ano. Ela ganha em 2015. Não era pouca concorrente, então, né? Não. Então, assim, era a jornalista de Passo Fundo, uma jornalista da Gaúcha Serra, lá de Caxias, um radialista da Rádio Caxias e um radialista da Rádio de Novo Hamburgo. E eu. Eram nós 5. E aí eu imaginava que quem venceria seria o radialista de Caxias, né? Porque, pô, o cara trabalhou em grandes rádios em Porto Alegre e tal, né? O cara tem um currículo. E eu imaginava. Não, e aí... Tu nem sonhava, eu disse assim, não, já tô aqui, tô feliz da vida de estar na lista. Não, eu dizia para minha esposa, só o fato de estar concorrendo, olha quem está concorrendo comigo, cara. Tá louco. E aí, aquele cara lá atrás, sabe, que disse, tu não tem condições? Que te deu um não bem redondo. Aquele com bem maiúsculo, assim, ele estava lá concorrendo como melhor apresentador de rádio de Porto Alegre. E aí ele dizia, o fulano que vai ganhar. Ele tinha o mesmo pensamento que eu, né? Sim. Claro, eu já conhecia a rádio, né? E aí quando... E tu já tinha tido, assim, um relacionamento de contato com ele, porque já ter passado alguns anos? Aquilo já tinha ficado. Sim, mas nunca tocamos no assunto. Sim, como se aquilo não tivesse existido. Mas uma vez eu peguei o elevador com ele no Beira Rio, eu disse para ele assim, e aí, quando é que vai me contratar para vir para a rádio aí? Ele disse, cara, eu tô aconselhando o pessoal do interior a não vir para a capital, porque no interior tá pagando mais. Né? Deu uma boa dica. Claro que foi um migué. Foi um migué, né? Paga mais o piso, digamos assim, né? Mas o que tu vende... Tá certo. E aí, Marcos, eu subo no palco, assim, sabe? Nós 5, chamo nós 5 lá para a questão do prêmio e tal. E aí, o vencedor do prêmio Jornalista Press do interior é o Alex, da Rádio Progresso de Ijuí. Eu olhei assim, eu digo, que isso? Não pode ser. Será que eu ouvi direito? Fiz um discurso ali e tal. Aí fui para casa. Ganhei o meu dia, ganhei o ano. Chega 2015. E demora para cair essa ficha, assim, naquele momento, assim, logo, imediatamente, que tu subiu no palco, recebeu o prêmio, fica ainda um negócio meio sentindo deslocado, assim? Quando você é indicado, a ficha já não cai. Né? Tu vê, né? E, cara, e aí, assim, o melhor ainda estava por vir, né? Por ali, prêmio, beleza, show de bola. Tem um troféu guardado ali na estante até hoje. E são coisas que ninguém tira da gente, né? Não, tá lá, né? Tu foi aquele ano ali o melhor jornalista, concorreu com colegas competentes e tu foi o melhor avaliado, né? Tanto é que em 2015, a Daniele Freitas, que é a menina de Passo Fundo, ela ganha, né? Ela é vice em 2014 e vence em 2015. E acaba ganhando no dia seguinte. Ver que deu um probleminha uma das minhas luzes aqui que eu vou desligar. Não vai ficar... Deu. Deixar só de um lado. E aí ela pega e ganha em 2015. E aí em 2015 eu recebo um telefonema na rádio ali, e era uma menina chamada Valéria Foleto. Alex, eu estudo jornalismo, né, aqui na Unijuí, que é a faculdade, né? Estudo jornalismo e tal, e quero ingressar no jornalismo esportivo. Quero saber, assim,
quais são as dicas e tal, quando é que pode nos atender. Vê que curioso, né? Meninas se interessando pela questão do esporte, que até então, né, sei lá, até uns 10 anos atrás, um universo dominado pelos homens, né? Machos. É. O que acontece? Eu digo para ele, ó, eu posso agendar contigo tal dia, tal horário, vocês vêm aqui na rádio, a gente conversa. 4 alunos foram lá, perguntaram, né? Show de bola. Presta atenção nessa história. Aí a menina chega para mim e pergunta assim, quanto é que nos cobra? Eu digo, cobrar por quê? Não, por nos atender, né, e tal. Eu digo, cobro nada. Sério? Cobro nada. Ela achou que era pago? Sim, queria me pagar. Eu digo, não cobro nada. Beleza. E aí o tempo passou. Aí chega 2017. 2017 é outro ano magnífico na minha vida. Além do nascimento do Caleb. Ai, meu filho. Aí chega 2017, o São Luís na segunda divisão do Gauchão, cara. Jogos em campo embarrado. Vai nos estádios assim, sabe? Lodo até o joelho. Descobrindo como é jogar na várzea. É, mais ou menos por aí. Aliás, isso é ofender a várzea. Oh, não tem noção. Era um campo de futebol que era para ser gramado, mas aí tu acha umas graminhas em alguns lugares. Lodo e que se tu achar grama, tu tá no auge. Cara, e aí, tipo assim, campeonato rolando e a minha esposa grávida, né? E aí passou a primeira fase ali, o clube se classificou para a segunda fase. E aí na segunda fase eu digo assim, não tem que achar uma maneira de ajudar esses caras aí. Porque eu vi que os caras queriam ganhar alguma coisa, sabe? Estavam com dificuldades. Aí eu digo assim, eu tenho que ajudar esses caras de alguma maneira. Aí eu fiz amizade com o treinador, né? Fiz amizade com o treinador e eu digo, cara, se eu preparar um material aí, tu me autoriza? Aí ele disse, claro, só preparar. E eu comecei a preparar. Marcos, tu não tem ideia, cara. Foram 21 dias preparando vídeos motivacionais com ex-jogadores, com familiares dos jogadores, com colegas da imprensa que conheciam os jogadores. 21 dias eu catando vídeo. Vídeo, palavras de motivação, essas coisas assim. E fiz um arquivo só. E aí o treinador chega no vestiário e diz assim, hoje quem vai dar palestra é o Alex. Nossa! E aí eu peguei o retroprojetor, né? Coloquei lá no vestiário. E aí só larguei ali. E aí quando tu vê assim, a satisfação dos caras, os caras com lágrimas escorrendo, sabe? Eu digo, que missão, tô né? grande. Dizer assim, cumpri a missão a que me propus. Sim. E aí todo mundo aplaudiu, sabe? Pô, cara, tu não tem noção. Aí beleza. Cara, aí terminou, São Luís foi campeão, voltou para a primeira divisão, né? Tá na Beleza. elite de novo. Tá na elite de novo, para o campeonato de 2018. E aí chega um amigo meu lá de São Paulo, ele me manda uma mensagem dizendo assim, cara, tu acompanhou toda a trajetória dos caras, tu escreveu, que tu colocou, o retroprojetor para os caras, por que tu não escreve um livro sobre isso? Olha! Brincando comigo, cara. Tu tá doido? Escrever livro, você não é comigo? Mal sei escrever o ABCD ali, quer escrever livro. Aí, saí de férias, e a gente sempre vai para Belo Horizonte nas férias, né? Sim. E aí... A tua esposa é de Minas Gerais. Isso. Aí eu saio de férias, vou para Belo Horizonte, e nesse meio período eu levo o computador junto, né? Levei o computador, e aí teve um dia, 13h da manhã, a minha cunhada levantou e disse assim, o que tu tá fazendo acordado? E eu na sala, com o computador ligado. Adivinha o que eu estava fazendo? Não.
eu estava escrevendo o tal de livro já. Assim, tudo aleatório, sabe? E aí eu fui Tu pesquisando sentiu o que que tinha. tinha, assim, olha, eu vou fazer o que o cara disse, o que vier na cabeça, vou passar para escrita. Não, mas tipo, eu conheci os bastidores, entendeu? Aí Pois eu é. comecei a colocar, fui digitando, salvando, digitando o que vinha na cabeça. E aí eu tenho o blog, né? E Uhum. aí tudo que acontecia eu botava no blog, ia no blog pesquisar e tal. E aí lá pelas tantas tinha 128 páginas. Nossa. E eu digo, acho que vai rolar. Tá produzindo. Sim. Tá nascendo a obra. Aí, aí esses grupos de WhatsApp, sabe? Aí eu coloquei ali, gente, eu acho que vou escrever um livro do tipo do São Luís e tal, o que vocês acham? Me sugerem um nome? Aí o cara lá me sugeriu, cara, tem a ver com bola, tem a ver com barro, tem a ver isso. Aí ficou o nome do livro Suor Suor, Grama e Barro, e barro. como São Luís retornou aí. Beleza. E aí eu digo, pá, e agora para lançar o tal livro? Uma coisa é fazer, né? Uma outra É, coisa é o momento do lançamento das coisas, né? sim. Aí cheguei de férias, né? Eu digo, quando eu chegar em julho eu vou ver como é que vai funcionar isso aí tudo direitinho. Aí a faculdade ali, que é a editora, estava me cobrando R$ 10 o exemplar e o mínimo era 300, né? A tiragem. Eu digo, tá, beleza. 3 conto, né? Vai sair caro. Aí fui correr atrás de uns patrocinadores aqui, né? E aí tinha um detalhe. Eles É. não, eles não revisavam. Eles não Ah, revisavam. não tinha um grupo editorial para fazer um. É, é. Aí eu, tá. Então a revisão tem que achar uma outra pessoa, né? Aí eu conversei com um colega meu aqui na cidade, eu conversei com ele, eu digo assim, cara, eu preciso de uma pessoa que possa revisar esse material. Aí ele diz assim, tu liga nesse número, pede para falar com a professora Rosana Barros. Liguei, conversei com ela, e ela disse assim, tu me manda o material por e-mail e aí a gente vai conversar. Beleza. Passou acho que uns 20 dias, ela me retorna no e-mail dizendo, ó, tá pronto o material, né? Só que pronto. O dia que ela falou para mim buscar o material, eu tinha R$ 100 no bolso. Tu tinha perguntado para ela quanto Aí sairia ela me, o trabalho dela? sim, mas é que assim, eu tenho de tipo assim, não falo, aí dá no, entendeu? Oi? Deu umas travadas aí, Luiz. Alex, se puder dar uma repetida, deu problemas de conexão de internet, deu nos teus últimos 30 segundos aí. Tá. Não, é que assim, ó, eu tenho aquele pequeno defeito, tipo, eu tive problema com a pia aqui em casa, tá? E ficou um bom tempo ali. E aí eu chamei o encanador aqui, perguntei quanto é que ele cobrava e tal. Uhum. E aí ele chegou aqui, fez todo o trabalho e dizia valor tanto, já estava pronto, eu tinha que pagar, entendeu? Ah, sim, sim. Eu tenho esse defeito. Sim. E aí ela pega e me liga não, me mandou e-mail dizendo assim, tá pronto o material, pode vir buscar. E eu tinha R$ 100 no bolso. Sim. E aí eu cheguei, se essa mulher me cobrar mais que R$ 100, eu vou ter Tô que dar o ralado. carteiraço, que eu trabalho na rádio. Porque aqui tem esse negócio, né? Se o pessoal descobrir que tu trabalha na rádio, eles te tratam como Deus, né? Ah, tem isso. Tu não queria fazer o uso desse privilégio, mas aí tu pensou, eu tô só com R$ 100, talvez eu tenha que Se ela me usar. co... Pelo menos ela sabe onde me procurar, né? Para cobrar o Claro, restante. claro, dá para ir lá na rádio e cobrar o resto, se Sim. for Foi necessário. o que eu imaginava. Eu cheguei lá e ela me explicou, fez X e tal, me ensinou.
Beleza, show de bola, foi muito válido. Aí eu louco para ir embora, né? Eu digo, tá, e aí? Quanto é que eu te Quanto? devo? Ela disse, tu não me deve nada. Já Eu sim, digo, de primeira. aham, aham. Aí eu digo, como assim não te devo nada? Ela disse, eu vou te contar uma história. E ela me contou a história, eu fiquei impressionado, cara. Eu digo, Hã? cara, não acredito. Sabe que história que ela me contou? Que a filha dela, aluna de jornalismo da Unijuí, me procurou na rádio para fazer um trabalho e eu não cobrei nada do trabalho Era a dela. menina da faculdade. Eu não cobrei nada e fui muito atencioso com ela. Por isso que ela não me cobrou nada. Nossa! E tu não Tu vê? sabia da ligação da menina com Não. essa pessoa? Aí eu perguntei para ela, quem é a tua filha? Ela me disse, é a Marjorie. Eu digo, cara, 2 anos depois, a recompensa, Que entendeu? coisa bacana isso, hein? Sabe? Então, assim, Aquele ciclo da positividade das coisas, né? Que tu faz, tu faz, tu faz e aquilo acaba retornando, né? é. E aí, pô, voltei para casa hiper feliz, assim, sabe? Porque é que nem eu digo assim, não é porque eu ajudei as meninas lá atrás, e tem outro detalhe, em 2016 a menina começou a estagiar com nós, Olha que legal! entendeu? Virou Eu conversei com estagiária o ainda. coordenador, sim, trabalhou alguns jogos com nós e tal. Foi muito bacana, assim. E quando essa professora me diz isso, eu não vou te cobrar nada por isso, eu digo, cara, Deus é bom demais. Deus é muito Que bom. coisa, né? E aí eu pego, venho para casa, converso com a minha esposa sobre isso, ela também achou bem bacana a atitude da mulher, né? E foi rolando. E aí vem a minha primeira transmissão internacional, né? Eu achei que já podia acontecido tudo, mas não. Ainda vinha por mais. Eu disse, não, olha, tá acontecendo muita coisa na minha vida, mas ainda tinha coisa a mais ainda para Sim. destinada. Aí o Grêmio vai para a final da Libertadores naquele ano. Aí meu chefe disse assim para mim: ah, em 2016 eu fiz o jogo da final da Copa do Brasil em Minas e em Porto Alegre, né? Então também foi um marco muito bom. E 2017 o cara diz assim para mim: cara, se tu conseguir uma passagem, porque ele sabe que eu sou fanáticos por passagens, né? Por que será, né? Porque será? Ele disse assim, se tu conseguir uma passagem para a Argentina no máximo de R$ 1.000, tu vai para a Argentina fazer o jogo. Eu digo, cara, como é que eu vou achar uma passagem por R$ 1.000 para a Argentina? Logo para a Argentina ainda, né? Que o custo é... É. Aí eu perguntei para ele, tá, mas era só o aéreo ou tinha que contar o deslocamento daqui a Porto Alegre? Ele disse, não, tudo. Pô, Ah, não era só a passagem do aéreo. Tu tinha que não, incluir eu digo, ainda a viagem a Porto Alegre, ainda que deve ser tá um de bom brincadeira. preço, porque 400 quilômetros não deve ser barato, né? A passagem, né? 150 hoje. Olha aí. É. Eu digo, tu tá de brincadeira. Mas tudo bem, vamos lá. E eu comecei a pesquisar. Aí eu disse para ele assim, ó, conseguiu por 680. O Mentira aéreo. tua. Não. Ah, não, 680 o aéreo. não, 680 ônibus. Ah. Cara, como é que Parti- eu ia conseguir uma passagem de R$ 1.000 aérea? Muito difícil. Inviável. Para Buenos Né? Aires, cidade É, turística, né? bom. Aí eu digo, quer saber de uma coisa? Ele não vai. Aérea eu nunca vou conseguir, eu vou de ônibus. Na cara dura eu vou de ônibus. E aí fiz todos os trâmites legais, né? Eu digo, consegui por 680. Ele disse, tá brincando. Eu digo, não, sério. Só que tem um detalhe. Vai ter que me liberar toda semana do trabalho. Para poder pegar a estrada. Eu consegui, só que eu vou É, ter que ir antes. tu falou que era o valor e tu não estipulou se era aéreo ou de a forma que Se eu era ia. de barco, se ia É, ser de bicicleta. aí ele disse assim, tá, então vamos fazer o seguinte, tu faz o jogo domingo em Porto Alegre, já fica lá, não sei como é que tu vai ir e tal, mas quarta-feira, na hora do jogo, eu te quero lá no estádio do Lanús.
ô Marcos. E esse transporte que tu tinha partindo por esse preço a partir de Porto Alegre para Buenos Aires. Porto Alegre. Só que aí E o jogo era em Buenos Aires ou era numa cidade ou uma outra província lá na Argentina? Era numa província, uns 40 quilômetros da capital. Não. Tu não tem noção. O que aconteceu? Eu viajei de Juí no sábado, domingo transmiti um jogo do Campeonato Brasileiro Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E na segunda-feira, que era o ônibus que saía de frente da arena para Buenos Aires, saía às 14h. Ou seja, descanso quase nenhum. Eu não sei o que era pior, se descanso ou banho. Quantos quilômetros, assim, mais ou menos, deu isso aí, essa brincadeira aí? Bah! Cara, não tenho ideia de quantos quilômetros, mas só vou te dizer uma coisa. Mas assim, o ônibus deve ter sido muito confortável, aqueles leitos, assim, que tu vai... Muito confortável, muito bom. Cara, deu 54 horas de viagem ida e volta. Nossa Senhora! 54 horas de viagem. Sendo que aí você tira umas 4 horas de alfândega, né? Sim. Então as paradas. Então, assim, foi punk. Mas, graças a Deus, né, tudo tranquilo. Conseguiu cumprir a missão. Consegui, graças a Deus. E aí eu só fiquei triste na volta, porque, tipo, o ônibus que eu fui chegou em Porto Alegre às 2h30 da manhã e eu perdi o ônibus da 1h30, que vem de Porto Alegre para Ijuí. Eu tive que esperar até às 7 horas da manhã para retornar. Cheguei em casa 1h da tarde. Nossa Senhora. De um banho. Desmaiado. Mas fiquei uma semana fora, né? O pessoal pensa que essa vida de repórter e jornalista esportivo é só glamour, porque o cara viaja para todos os lugares, né? Cobrindo os futebols, não paga ingresso, provavelmente, né? A imprensa credenciada não paga ingresso, né? Para entrar nos jogos, né? Então, olha quanto luxo, né? Bah. Cara, é muito bom. É bom. Quando eu tirei da cabeça assim que eu ia viajar, eu não ia viajar para conhecer os lugares. Eu ia viajar a trabalho. A trabalho. Né? Que é diferente do que fazer turismo, né, Alex? É outra coisa, né? Para te ter uma ideia, eu já fui 4 vezes no Rio de Janeiro, tá? Mas eu consegui tirar uma foto do Pão de Açúcar ali na frente do Galeão. Pão de Açúcar, tu consegue ver ele... O do Galeão tá um pouco longe, eu acho que é bem provável que tu tenha no Santos Dumont. Então porque foi isso aí. Porque é aquele aeroporto mais pequenininho que fica a cabeceira da pista e o bico da pista dentro da água. Isso mesmo. E o piloto não pode errar ali. É onde não admite erro ali, é ali. Literalmente. Então foi ali, para te ter uma ideia. Eu consegui tirar uma foto do Pão de Açúcar ali do Santos Dumont com Pão de Açúcar atrás. Foi só. Meu maior sonho é conhecer o aquário do Rio de Janeiro. Entendeu? Tu sabe que, eu não sei agora, né? Porque agora mudou muitas coisas por causa dessa função do momento especial que nós estamos vivendo, mas o Rio de Janeiro, ele não é um destino caro. Eu vou com muita frequência para o Rio de Janeiro, agora a gente faz um tempinho que eu não estou indo lá, porque eu não sei se tu lembra ou se tu sabe, eu tenho um irmão que mora lá no Rio de Janeiro. Sim. E casou com uma carioca e tal, tem 2 filhinhos carioca. E a gente vai muito para ver ele e tal, tudo mais. E descobri que o Rio de Janeiro é um dos destinos mais baratos que tem. Muito mais barato, por exemplo, do que pegar um voo daqui a Florianópolis, que sai bem mais caro. Porque tem muita frequência de voos ao Rio de Janeiro. Né? Não é tão mais barato do que a ponte aérea São Paulo-Rio. Mas, por ser conexão de voos internacionais, sempre teve muita oferta para Rio de Janeiro. Então, bota na tua agenda aí um dia que tu tiver uma folguinha, provavelmente tem que ser na semana, né? Ou de férias, e te toca pro Rio de Janeiro.
Sim, inclusive agora eu e a esposa já conversamos. Pô, a gente só vai para Minas, né? Minas. Vamos fazer o seguinte nas próximas férias. Combina um dia com o Daniel, vai lá para casa do Daniel, cara. Sim, vamos ficar 20 dias em Minas e 10 dias em outro local. Agora nós temos uma família amiga nossa que foi morar no Espírito Santo, Vitória. Sim. Então a gente está cogitando também lá. Enfim. Mas isso aí, Alex, nosso papo, olha aí, tu vê que eu pensava assim, vai dar uns 20 minutos, meia hora, mas tu vê que como o papo é bom, né, e vai embora, né, e isso que a gente nem falou tudo, né? Não, se deixar aquilo, ainda mais que a gente, né, fica um tempão sem conversar e falar, mas é isso aí, eu queria que tu finalizasse esse nosso bate-papo aqui, que eu digo que eu chamo de um papo de boteco, né? Que tu senta ali, só não tem a cervejinha aqui, né? Ou a água mineral, mas que tu finalizasse esse vídeo aí dizendo assim a tua satisfação hoje de olhar no retrovisor, olhar lá desde que tu tinha os teus sonhos de criança e pudesse finalizar assim com poucas palavras qual é o teu sentimento hoje? São dois. O primeiro deles é que Deus nos capacita, né? E sem Ele a gente não consegue chegar. E Ele coloca pessoas na nossa vida que são capazes de nos dar aquele empurrãozinho, né? Eu digo para as pessoas não desistir dos seus sonhos, né? Hoje, quando eu olho para trás assim e eu vejo muitas pessoas que se criaram junto conosco, assim, perdendo a vida, né? Eu vejo pessoas fora de um mundo real, né? Pessoas que necessitam de ajuda, pessoas que a gente imaginava que estavam ali no dia a dia com nós na nossa adolescência, totalmente desviado daquele propósito que a gente imaginava. Eu, graças a Deus, eu tive um leve desvio, mas não muito fora da curva, né? E Deus colocou algumas pessoas na minha vida para poder fazer com que eu chegasse até onde eu cheguei. Exemplo é o médico Dr. Juglas, lá do Hospital de Clínicas, né, que me deu um valor X para narrar um jogo de futebol. Cara, eu tava, para te ter uma ideia, o cara fez uma cirurgia e eu tava lá tirando o lixo da cirurgia que ele fez. Como é importante essas pessoas na vida da gente, né? Nossa, que noção. Isso é muito bacana. Aquela coisa. E o Mirubaci, né, cara? Assim, de repente ele nem lembra de mim hoje, mas a gente não pode esquecer daquelas pessoas que te ajudaram, né? Quando ele fala na aula de faculdade, não deixa passar as oportunidades, né? Para gente ter uma ideia, faz 15 anos aquilo e eu nunca esqueci. Então, assim, o recado para as pessoas é que você também, né, cara? Não vou falar só de mim, você também, né? Não, o Papo de Boteco é com o Alex Frantz, né? Não, tudo bem. E eu sou falastrão, então eu tô me controlando, porque senão eu falo. E eu queria ouvir, eu tô fazendo um exercício enorme para ouvir mais do que falar, né? Não, tudo bem, cara. Eu gosto de ser perguntado, mas, cara, tu também é vitorioso, né? Para quem conhece a tua história, e eu conheço de adolescente, né? Eu nunca vou esquecer na sala da tua casa, na estalagem lá, Guilherme Socias Vilela, com violãozinho, né? Lembro de muita coisa, cara. E a Sabe última vez que eu tô numa fase de vida que eu só agradeço. Eu levanto todos os dias e agradeço. E é só agradecer, né, cara? Eu agradeço e agradeço. E de E a vez em última quando vez eu que procuro alguns que precisam dar uma ajudinha assim, uns empurrãozinhos. tem que Porque eu fui muito ajudado também. E a gente não pode esquecer isso, né? Nunca, jamais. E
E a última vez que a gente se viu foi num churrasco na tua casa, não sei se é no mesmo local ainda que eu fui. É aqui, da onde eu tô conversando contigo, que tu veio aqui, sentou na minha sala, aqui em casa. Isso, conversamos ali, foi pouco tempo, né? Eu me lembro que eu te mostrei um estagiário meu que queria ser jogador de futebol. Aí tu olhou assim, olha, ele tem que melhorar muito aqui, porque está se movimentando demais no jogo, no campo. É. E aí, a outra vez, tu não estava, né? Estava só o Gabriel, lá no hospital com a Jéssica, né? Ah, às vezes, no momento da Jéssica. É. Guerreira e Então, lutadora. Guerreira e lutadora. São coisas assim que eu agradeço, eu levo pro resto da vida, cara. E te agradeço muito pelo convite, sabe? Eu gosto muito de falar de trajetória profissional, porque, como tu disse, né? Todo mundo acha que o jornalista e coisa vive só para conhecer os lugares, assiste jogo de graça, Ah, como muitos, não paga ingresso, olha só, não paga ingresso. mal sabe que é viajar de Ijuí a Porto Alegre, ida e volta, cuidando do trânsito. Né? Então, assim, é complicado. 400 quilômetros é puxado, né? Então tem todo um isso, profissionalismo por trás das coisas, né? são Então os tudo um trabalho. São os bastidores. Eu sou apaixonado por bastidores. Depois que eu vim para Ijuí em 2013 em diante, eu me apaixonei por bastidores. Nossa. Mas é isso, cara. Mas então tá, eu que agradeço demais por ter conversado comigo, porque primeiro que eu sou mega curioso, né, por histórias, e que eu queria poder, por isso que eu te pedi autorização para gravar, porque eu queria poder ter a minha primeira história inspiradora, que é a tua, né, gravada, porque a partir desse momento eu vou conversar com outras pessoas que também têm histórias inspiradoras. E depois que eu baixar esse vídeo aqui, eu vou te mandar para te olhar, para te assistir, ou se tu quiser, né? Tá um pouco longo, que a gente chama isso de conteúdo longo, né? Mas para te poder ter guardado também aí, para te ver se ficou bacana. É isso aí. Brigadão mesmo. Já são quase 11 horas da noite. Sim. Ainda bem que tu não me fez a pergunta aquela. Não fiz. E lembrei de outras pessoas aqui que são do esporte e que são muito cobrados e muito criticados. Até, inclusive, o que eu acho hilário com certas coisas, né? Tu viu do jeito que ele gritou o gol? Isso é porque ele é assim assado. Deixa eu te contar rapidinho uma. Diga. Em 2018, eu estava num Grenal, e o Inter ganhou de 1-0 do Grêmio. E o gol foi do lado da minha goleira. Né? E o narrador gritou, gol, não sei o quê. E aí, Alex, como é que foi o gol do Inter? Aí o repórter tem que descrever o lance, né? Ah, ele já tem que imediatamente falar sobre aquilo. Uhum. E aí, naquele momento que o Inter está ganhando o jogo, né? O Inter está assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter ganha o Grenal e assume a liderança. E aí o Inter faz o gol. E aí, Alex, como é que foi o gol? Não sei o quê. Aí eu digo, o Wendel pela esquerda, foi o fundo, fez o cruzamento, Edenilson faz de cabeça 1-0 Internacional e segue o líder. Segue o líder. Pra que eu falei isso? Escapuliu? Não, falei consciente. Ah, era... Sim. Aí o cara chega aqui em Juiz de volta, o cara, toda vez que ele me vê, ele diz assim, tu é muito parcial, colorado. Te chamou de colorado. Né? Para gremista, eu sou colorado, e para colorado, eu sou gremista. É gremista, é isso aí. É isso aí. Tu é o homem do futebol. Estão certos eles. Tá certo. Então tá, queridão. Obrigado mesmo. Vamos, depois, qualquer hora, vamos bater outros papos aí de novo, conversando. Bora. Quando tiver um tempinho, vamos botando as vidas pessoais aí em dia. Bora. Tá bom? Um abração. Grande Até abraço. mais. Abraço.